Um feliz Dia dos Pais para todos, né? Mais do que isso, ainda bem que você veio, porque já que nós, vamos falar assim em nível de Brasil, não do mundo, porque nem sei se em todo mundo se comemora no mesmo dia, mas se nós realmente cremos que precisa ter um dia especial, então esse deveria ser um dia que todos não poderiam faltar no culto, para agradecer ao nosso Deus, para louvar, bendizer, adorar e orar a Ele, que é o nosso Pai, Pai de todos os pais, Pai da humanidade. Esse seria um dia que jamais realmente poderíamos faltar, e por isso, e que bom que você está aqui nessa noite. Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Vou ler em outra versão: a pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Só até aqui. Coloque a sua Bíblia na cadeira, seu celular, e agradeça a Deus e Pai mais uma vez. Pai, muito obrigado por sua palavra, por este momento único, Senhor. Que banquete teremos certamente, pois sua palavra é o maior e melhor alimento de todos. Espírito Santo, fala, revela em nosso interior tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite, e não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Fala, Senhor, individualmente com cada um, fala, Senhor, coletivamente, mas não deixe que ninguém aqui fique sem ouvir a sua voz. Assim, Espírito Santo, nós agradecidos estamos pela tua presença em nossas vidas e neste lugar. Que o Senhor sempre seja exaltado para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Vamos sentar, amados, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu tenho pego algumas frases populares aí, mas essa faz tempo que eu não ouço realmente, e é o tema dessa noite, inclusive. Diga comigo: quem tem pressa, come cru. Quem já ouviu essa frase? Caramba, hein? Mas quem tem ouvido ultimamente aí, sei lá, nesse ano, por exemplo? Está caindo em discreto essa frase, acho que é meio antiga, né? Ela vai passando o tempo, mas é uma frase que eu não procurei saber como nasceu, porque nasceu, nem quando, mas ela tem todo o sentido quando a gente traz ela para a nossa vida. Então o tema dessa noite é: quem tem pressa, come cru. Vamos recitar de novo livro de Provérbios 14, 29, que diz assim: a pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente a sua falta de juízo. Na primeira versão que nós lemos é algo parecido: o homem paciente dá grande prova de entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Bom, antes de a gente continuar com a palavra, a gente precisa entender o que a gente acabou de ler ou ouviu. A palavra precipitado, eu já tenho falado aqui, mas eu vou repetir o que significa. A palavra precipitado, segundo a língua portuguesa: uma pessoa que não reflete é uma pessoa precipitada. Precipitado também diz aquele que age arriscadamente, age com perigo, também significa precipitado. A palavra precipitado, ela vem da palavra precipitar, e aí que as coisas começam a engrossar o caldo, como a gente fala. A palavra precipitar, lançar em precipício, que é a mesma coisa que abismo ou despenhadeiro. Também tem outro, precipitar também significa lançar, mas um sentido mais específico: lançar em desgraça ou em situação desfavorável. Então isso significa a palavra precipitar. Então todas as vezes que a gente age precipitadamente, é a mesma coisa que agir sem pensar, agir arriscando, agir se lançando em uma possível desgraça ou se lançando a um perigo iminente. Por quê? Porque não pensamos, não refletimos, não paramos, não olhamos, não analisamos e agimos precipitadamente. Então a Bíblia está falando assim: o homem que ele age pacientemente, ele dá prova de grande entendimento, mas o que age dessa forma, precipitadamente, revela insensatez.
Vou ler de novo na outra versão. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente falta de juízo. A gente tem que entender, irmãos, que todas as vezes, independente do que você vai fazer, que você faz, atitude, fala, qualquer coisa nesse sentido, sem parar, pensar e analisar, eu duvido dar certo, irmão. Tem que ser assim, muita sorte mesmo, que alguma coisa dá certo, você fazendo sem pensar para falar. E a pior coisa que tem, nós temos falado ultimamente muito sobre isso, é a falta de equilíbrio emocional e sentimental. É o que faz a gente falar besteira e agir como besteira também, precipitadamente. Nós temos que buscar isso, e só Cristo, só pelo poder da sua palavra, do Espírito Santo, é que realmente nós vamos buscar esse equilíbrio. Não tem como. Quero concluir o tema falando outros versículos. Quem tem pressa, come cru. É sobre isso que nós estamos falando. Porque agir precipitadamente, você pode comer as coisas cruas. Se você gosta de coisa crua, beleza. Eu gosto de coisa crua, na verdade. Então, para mim, não vale muito essa frase no que se diz respeito à comida. Mas na vida, você, todas as vezes que agir dessa forma, precipitadamente, sem pensar, sem refletir, vai dar ruim. Provérbios 19, versículo 2. Vou ler na linguagem King James. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Eu vou ler em outra versão para ficar mais fácil de entender também. 19:2. Não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Bom, o que quer dizer anseio? Algo que você quer muito. Às vezes você quer muito alguma coisa, muito mesmo, você quer tanto que você não para analisar se aquilo que você quer realmente é bom, se aquilo que você quer realmente é hora de fazer, se aquilo que você quer realmente é hora de falar. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, irmão. Principalmente quando se diz respeito a situações realmente importantes. Importantes, eu não sei o que é importante para você. Tem um exemplo que eu gosto de dar. É meio paralelo à mensagem, vocês vão entender. Quando a gente caminhava lá em Ubatuba ainda, a gente pastoreava uma congregação da Quadrangular lá, veio um casal falar com a gente no final do culto, e a fala dessa pessoa foi assim: pastor, a gente veio aqui falar com vocês que a gente está indo embora para outra cidade. Eu estou indo também com possibilidade de emprego. A primeira pergunta para ela foi: vocês falaram com Deus? E ela falou assim: e vocês, Deus falou com vocês? Ela falou, bom, se Deus falou com vocês, quem sou eu para falar não? Mas o meu coração estava assim, escrito bem grande assim: não é para ir. Só que ela já tinha me falado que Deus tinha falado com ela, e não tinha outra coisa. Quem sou eu para falar que Deus não falou com ela? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acredito que ela agiu precipitadamente por causa de sentimentos e emoções que ela passava naquela cidade, e daquilo que esperava ela na outra cidade. Resumo da história, só para resumir: um ano depois eles voltaram embora. Lá ele sofreu um acidente de trabalho, quase perdeu o braço, não perdeu o braço. Voltaram para a cidade onde eles moravam, onde a gente morava. Meses depois, o casamento se acabou, cada um foi para um lado, ambos saíram dos caminhos do Senhor. Hoje eu não sei como eles estão. Tudo por agir precipitadamente, tudo por agir sem pensar, sem esperar, sem saber se é a hora, sem saber se Deus está no negócio. Então tem situações, irmãos, que a gente tem que definir para amanhã, mas talvez não seja tão importante assim, que vai comprometer a tua vida espiritual, tua vida conjugal, tua vida familiar, ou tua vida pessoal mesmo. Tem situações sim que a gente tem que tomar uma atitude, a gente também não pode ficar parado, mas assim, a maior parte das situações que vai envolver a sua vida assim, de uma forma importante, não dá para você agir: não, eu tenho que dar resposta. Não, você não tem, você não vai morrer, você não vai perder tudo se você não der essa resposta. Agora você tem que estar certo de que a sua resposta foi refletida, a sua resposta foi certa e foi de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Nós vamos chegar lá para entender como a gente conseguir essas coisas.
Mas vamos lá. Não é bom ter anseio sem ter conhecimento. Ele fala assim, não adianta você querer muito se você não tem conhecimento da causa, se você não tem conhecimento daquilo que você quer. Eu quero muito trabalhar em tal lugar, a porta se abriu, mas você não conhece realmente aquele trabalho, você não conhece realmente o que você vai fazer, você não conhece realmente o que vai acontecer. É mais ou menos sobre isso que ele está falando. Você quer muito, é legal? É legal, mas você tem conhecimento sobre aquilo que você está almejando, está conquistando? Não tem, é isso que ele está falando. Não adianta você querer se você não tem conhecimento. Depois ele continua falando, muito menos ser precipitado. Aí precipitado, tomar atitude arriscadamente, perigosamente, uma atitude que pode te levar ao abismo, agir sem refletir. O que ele está falando? Continuando, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Foi o que nós demos como exemplo aqui, de um fato com esse casal, que aconteceu, e nós presenciamos isso. Então toma cuidado com as coisas que você vai fazer e falar, muito cuidado. Provérbios 25, 28, estou citando vários versículos que querem dizer, todos eles mais ou menos as mesmas coisas. Quem tem pressa, come cru. Provérbios 25, 28. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Mais uma vez, como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ele está falando do que aqui? De falta de equilíbrio. Equilíbrio o quê? Emocional, sentimental. Ele está falando assim, que um homem que não tem a capacidade, uma pessoa que não tem a capacidade de ter autocontrole, na hora de falar, na hora de agir, ela é como se fosse uma cidade com um muro derrubado. Por que ele cita um versículo? Nesses tempos é estranho, talvez não tanto aqui. Eu não gosto, por exemplo, de casa sem muro. Tem gente, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das casas lá em determinadas cidades e bairros, não tem muro. Eu detesto isso, sei lá, acho que é porque eu fui criado assim, e parece ser muito invasivo, né? Mas lá é normal. Mas esse versículo ele é citado dessa forma porque naquele tempo tinha muitas guerras, e as cidades eram protegidas por muros, por muralhas. E ele está falando assim, ele compara que uma cidade sem muro, ela é muito fácil de invadir, ela é muito fácil de se acabar. Então ela fala, como a cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar. Então nós somos muito propícios a cair e a perder, se a gente não tem esse equilíbrio, se a gente não para refletir as coisas, se a gente não para pensar, se a gente não para falar. Irmãos, não dá, porque você fica com raiva, você querer lançar tudo na hora. Se você fizer isso, você vai falar coisas que você nem queria falar. Você pode ver que todas as vezes que a gente arrumou briga com alguém, seja lá que tipo de pessoa for, amigo, patrão, empregado, marido, esposa, filho, todas as vezes, você só falou o que não queria, ou o que não era preciso. Você falou só para ofender, e é isso mesmo que você fez. Mas ele me ofendeu primeiro. Daí, se a gente parar e analisar, a palavra também diz que uma resposta branda, ela calma o furor, ela para as coisas, mas a ríspidas, ela provoca isso. Então se a pessoa te ataca com palavras, fica quieto. Não é hora de falar. A hora de falar é depois. Você vai parar, vai refletir. O que ele falou é verdade? Não é verdade? Não é. Você vai e conversa em outro tempo, em outro momento. Irmãos, só vai dar porcaria se você fizer isso. Não tem jeito. E eu estou dando esse exemplo, você pode citar qualquer outro tipo de exemplo, tá? Qualquer outro tipo. A falta de domínio próprio pode nos destruir relacionamentos, destruir profissões, destruir oportunidades incríveis de emprego, de amizades e outras coisas mais. Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. De repente, eu acho que é melhor você olhar para você mesmo, e eu também, porque todos nós já agimos assim em algum momento da vida. Eu não vou ficar perguntando, porque
se não levantar a mão, aí eu vou ficar pensando, eu não quero também pecar aqui. Porque todo mundo já fez isso, em alguma vez na vida. E tem algumas pessoas que fazem isso mais corriqueiramente. Mas a palavra está dizendo o que aqui? Presta atenção quem fala precipitadamente. Ela começa falando assim: você já viu alguém falando precipitadamente? Aí ele continua: tem mais esperança na vida de um tolo do que na vida dessa pessoa. Olha a comparação, e não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia. Bom, você está lendo ali, né? Então ali insensato quer dizer tolo também. É autoexplicativo o versículo, eu não preciso explicar. E vamos para o próximo, Provérbios 21, 5. Diz assim: os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado, que quer dizer precipitado também, sempre acaba na miséria. Aqui está precipitado? Desesperado, ali está desesperado, que quer dizer mais ou menos tudo a mesma coisa. Então, a pessoa que tem uma vida precipitada, diz que essa vida ela acaba sempre em miséria, em ruína, em derrota. O que a gente tem que aprender, irmãos, é que nós devemos parar e começar realmente a refletir antes de tomar e fazer ou falar qualquer coisa na nossa vida. Porque se a gente não aprender isso do jeito bom, teremos que aprender do jeito ruim, e tem gente que vai passar a vida inteira e não vai aprender. Então acho melhor realmente cada um de nós tomar essa palavra para si realmente, sair daqui dessa noite com um propósito, com um desafio, com um projeto de parar para falar, fazer ou qualquer outra coisa nesse sentido, sempre refletindo antes de fazer qualquer outra coisa. Porque nós pregamos aqui um tempo atrás um tema que dizia que a pressa ela é inimiga da perfeição. Algo muito parecido com quem tem pressa come cru. Na verdade, a pressa ela é inimiga da perfeição. Nós estudamos que a palavra perfeição ela vem de algo excelente. E a palavra, na verdade, na terra não existe nada perfeito maior do que o próprio Deus, porque foi Ele que tudo fez e que tudo criou. Então isso quer dizer que a pressa ou a tomada precipitada, ela é inimiga do próprio Deus. Todas as vezes que a gente toma decisões precipitadamente ou apressadamente, também estamos indo contra aquilo que Deus realmente quer para mim e para você, para que tenhamos uma vida de sucesso, uma vida realmente de milagre nessa terra aqui. Nós temos que tomar muito cuidado. Irmãos, essa palavra que eu estou passando para vocês hoje, eu estava orando porque vim de uns dias aí bem corridos. Vocês notaram que eu estava trabalhando bastante, e eu nem sei de verdade, eu não parei para analisar, eu apenas sentei e falei: Deus fala comigo, e é isso que Ele tem trazido. E eu acredito que muitos aí, além de mim, precisam dessa palavra nessa noite. Agora, nós falamos muito sobre isso, sobre ter uma vida precipitada, ter atitudes precipitadas, ter falas precipitadas. É incrível que normalmente isso acontece mais com quem é mais jovem. Posso falar por mim. Quando éramos mais jovens, muitas tomadas de decisões foram tomadas precipitadas, e muitas coisas deram erradas, muitas coisas. Eu lembro, por exemplo, de um exemplo bem bobo, mas que vale a pena trazer. Eu tinha, 20 e poucos anos, não lembro, 21 anos mais ou menos, 22. Eu tinha comprado, acho que a minha primeira moto, e eu fui comprar ela e comprei financiada. Não parei para pensar, não parei para analisar, irmãos. Eu pagava quase 2 motos. Então você tem que analisar muitas coisas. Parece que isso é uma bobeira, mas às vezes o ser humano, ele tem se ferrado muito na questão financeira por causa disso, irmãos. Ele não olha para o final, ele olha para a parcela. Não cabe no bolso? Então eu vou fazer. Você compra uma bicicleta, vamos dar exemplo de uma bicicleta. A bicicleta não, porque ninguém vai parcelar tanto tempo. Mas um carro, quando você vai ver, você está pagando 2 carros e meio. Para quê? Porque eu preciso mesmo. Mas até agora você deu conta? Então o que realmente é viável para você? Você tem que parar para analisar as coisas, e não é só uma coisa, são muitas coisas que tem que ser analisado. As pessoas têm feito muitas compras porque elas, na verdade, elas querem mostrar para os outros que elas estão vencendo, e não que ela é realmente vencedora. E esse tem sido o pior mal de todos os tempos. Esse não é o tema exatamente, mas eu quero te mostrar que tomadas de decisões sem refletir antes, sem pensar, sem ter conselhos, então a gente acaba se ferrando.
É incrível, irmãos, porque a pessoa, uma vez fizeram uma pergunta, eu não vou fazer essa pergunta hoje porque ela está um pouco batida, talvez você não tenha ouvido, mas com tudo que há na internet hoje, talvez você já tenha ouvido, então não vou fazer essa pergunta. Mas a pergunta que me fizeram há mais ou menos 20 anos atrás, ou um pouquinho mais até, foi no início da caminhada com Cristo. Uma pessoa chegou para mim, nem lembro quem é, perguntou assim, para mim e para minha esposa, pastor, o que, na época era bastante, hoje parece que é, mas não é, R$1 milhão é muito? Não é muito. Se você não souber utilizar esse R$1 milhão, você perde nos primeiros 6 meses. E a pergunta naquele tempo, que era um pouco mais, para nós dois foi, o que você faria com R$1 milhão? Essa era a pergunta. E eu quero que você pense agora, vou te dar 10 segundos, o que você faria? Te dou R$1 milhão agora. Não, porque 1 milhão era pouco, vou te dar 5 milhões hoje. 5 milhões já é uma melhor, né? 5 milhões. 10 segundos, o que você faria? Vamos lá, vou falar o que eu disse. Nós não morávamos numa casa grande, minha casa era pequena. Tinha um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma varanda. E a gente era em 5. Então a primeira coisa que eu faria, comprar uma casa maior. Quantos pensaram em casa? Aleluia. Aí depois eu falei, não tinha carro, 5 pessoas, o que eu ia fazer? Comprar um carro. E o resto? O resto, vou pôr no banco. Essa foi a minha resposta. Se a sua resposta foi essa, igual a minha, posso dizer que você não é empreendedor. Você é um gastador. Quantos se frustraram? Tem alguém que se frustrou aí? Se frustrou? Eu também me frustrei quando eu ouvi a resposta. Foi como assim? A resposta da pastora foi outra. A gente tinha uma casa pequena e a gente não tinha carro. Aí a resposta dela foi, o que você faria? Compraria um terreno, construiria umas 5 casas e colocaria para alugar. Resposta de empreendedor. Se você não pensou isso, pensou igual a mim, você até hoje era um gastador de dinheiro, mas você vai mudar nessa noite em nome de Jesus. E dali para frente eu fui mudando o meu pensamento. Mas eu falei por emoção e não por reflexão. Então aí que está o grande erro de quem tem dinheiro. Sabe por quê? Pobre é sempre pobre porque pobre gasta. Rico é sempre rico porque rico investe. Aí você está falando assim, não, mas ele é rico porque ele investe. Não, ele nunca, a maioria deles, 80% deles não nasceram ricos. 25% veio de herança, o restante porque ganhou. Uma pesquisa que levantaram, não foi o que estou falando. Isso indica que muita gente tem agido por emoção e por sentimentos e sem pensar. Mas a palestra ou a pregação não é sobre isso nessa noite. Mas posso dizer que a minha vida mudou. Água, óleo, não é mais como era antes. Mas então o que a gente precisa fazer para vencer? Bom, primeiro você já sabe, não haja precipitadamente. Essa é a primeira regra de todos. Mas vamos lá então o que diz em Provérbios 20, 18. Os planos são estabelecidos pelo conselho e só sai a guerra com orientações precisas. Eu vou ler na versão King James que eu gosto mais. 20, 18. E eu vou usar só esse versículo e mais um para te dar um caminho, uma direção para uma vida de sucesso. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Bom, primeira coisa que a gente precisa para que a gente tenha uma vida realmente plena, primeira coisa a não fazer é não tomar atitude precipitada, apressadamente, perigosamente. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se eu quero fazer qualquer coisa, em qualquer área da minha vida, eu não vou fazer por emoção, eu não vou fazer sem pensar. E mais do que isso, eu só posso fazer se eu tiver um plano. Só que todo plano, a Bíblia está falando que ele nasce através de bons conselhos. Mas o que significa a palavra plano? É a mesma coisa ou igual a projeto. E projeto significa o quê? Esboço de trabalho que se pretende realizar.
Então, para mim fazer qualquer coisa dentro de qualquer área da minha vida, eu preciso ter um plano, que é a mesma coisa que um projeto. E um projeto significa o quê? Que é um esboço daquilo que eu quero alcançar, eu quero fazer, eu quero realizar. Eu preciso fazer um plano, um esboço sobre isso. Mas esse plano, esse esboço não pode ser da minha própria ideia somente. Você pode começar fazendo a sua própria ideia, mas a Bíblia diz que é bom, um bom plano vem através de bons conselhos. Vou ler de novo. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. E o que é um conselho? Conselho não é uma opinião. Como você consegue diferenciar de conselho de opinião? A pessoa começa falando assim, ó, se você fizer isso, eu acho que vai dar certo. Isso é uma opinião, ela nunca fez. Ela nunca fez. E se ela começou a te dar esse tipo de coisa, você pode já na sua cabeça, não é um conselho, é uma opinião. Ela nunca conquistou, ela nunca venceu. Por isso que ela acha, ela não tem certeza. Mas segundo a literatura e não a minha própria vontade, diz que conselho só vem de 3 tipos de pessoas. A gente já falou sobre isso aqui. 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa, só 3 tipos, irmãos, que pode te dar conselho. A primeira pessoa, aquela que é especialista na área. Que área? Eu não sei qual você está pensando. Conjugal, profissional, espiritual, não sei. Qual área você precisa de um conselho ou de muitos conselhos? Você tem que procurar uma pessoa, no mínimo, que ela é especialista dentro dessa área. Ela pode te dar um conselho. Primeira pessoa. Segunda pessoa que pode te dar um conselho é aquela pessoa que ela tem uma experiência empírica. O que significa empírico? Aquela que vem pela prática. Uma pessoa que ela pode te dar aquilo que ela já viveu. Uma pessoa que ela pode te dar um conselho sobre o casamento se ela já separou 3 vezes? Pode. Ela fala, você não faz isso que deu ruim 3 vezes. Tá certo, né, irmão? Ela pode dar um conselho de como não fazer, porque como fazer ela não sabe, porque ela errou 3 vezes já. Mas ela pode fazer como não fazer. Não faz, errei 3 vezes. Ela tem um conhecimento empírico, ela viveu aquilo. Na área do trabalho, na área da amizade, eu não sei qual a área que você está procurando, na área espiritual, não sei. Mas busque exemplos de quem venceu ou perdeu, porque ela pode falar para você, não faz isso, eu errei muitas vezes. Ou eu ganhei muitas vezes. Esse é o segundo tipo de pessoas que pode te dar conselho. E o terceiro tipo de pessoa, aquela que te ama. Mas deixa eu te falar algo. Esse te amo aqui só pode ser do pai ou da mãe. Talvez da esposa, do marido, dependendo do caso. Por quê, irmão? Porque o pai e a mãe vai te falar a verdade. Não faz! E o amigo que diz que é amigo fala, não, vai junto, estamos juntos, vai lá. É isso, vai lá, vai para lá. E muitas das vezes não é. Tem amigos e amigos de verdade? A Bíblia diz que tem. Mas você sabe distinguir isso? O amigo de verdade, ele vai te falar não só as coisas boas, mas as ruins também. Então você começa a distinguir mais ou menos por aí. Mas só esses 3 tipos de pessoas podem te dar conselho. Qualquer uma que sai fora disso, não dá para te dizer que é conselho. Então a Bíblia está falando assim, quer ter uma vida de sucesso, quer ter uma vida de vitória, tem que ter plano. Mas o plano não pode ser feito por uma pessoa só, tem que vir de bons conselhos. Tem uma outra passagem que diz, também não vou lá, diz assim, que na multidão de conselhos o homem prosperará. Na multidão de conselhos, não é um conselho só. Você pode pegar aí prefeitos, vereadores, governadores, todos têm assessores. Para quê? Você tem que perguntar, porque imagina, um vereador, ou um prefeito, ou um presidente fazer tudo, não tem. Por isso que tem um ministro de não sei o quê, ministro não sei o quê, ministro não sei o quê, porque cada um vai cuidar de uma área, não dá para ele cuidar tudo. Então você tem que ter vários conselheiros, não tem jeito, para você ouvir. Talvez você ouça todos e não faça nada, mas você junta um pouquinho de cada coisa e fala assim, não, é isso aqui que eu vou fazer. Então tome cuidado, irmãos, porque você fazer as coisas sozinho pode dar certo. Não vou falar para você que vai dar tudo errado, estaria exagerando, mas eu acho que na maioria das vezes, não fiquei fazendo pesquisa, não vai dar certo. Mas quando você procura conselhos de pessoas, mas principalmente da palavra, sim, vai dar certo. Esse versículo ainda nos ensina mais coisas. A gente começou falando de planos e conselhos. Os planos realizados mediante sábios conselhos
tem bom êxito. Aí depois ele fala, mesmo na guerra, é necessário uma boa estratégia. E eu fui procurar saber o que é estratégia. Apesar de eu saber o que é, eu queria a definição. A definição, pelo menos no dicionário que eu procurei, não foi muito boa, eu vou ter que explicar. Definição de estratégia: ciências das operações militares. Não é difícil, quem tem um pouquinho de noção, então eu explico. Quando você vai para a guerra, você tem que analisar muitas coisas, muitas. Até, por exemplo, que você vai comer e beber. Antes disso, você pode ficar lá. Qual tipo de terreno você vai encontrar lá? Qual o tipo de inimigo que você vai ter lá? Qual o tipo de armamento você vai ter lá? Até o ambiente que você vive. O Brasil, ele foi para a guerra na Itália, ele se ferrou, irmão, por um aspecto muito simples. A bota que nós usamos aqui no exército, elas eram furadas por causa do ambiente de água. Entrava água, saía água. Imagina isso na neve. Eles se ferraram. Durante o início eles se ferraram muito lá. Muitas pessoas morreram, foi de frio. Na época estava nevando, mas não era um país de neve. Então, para todos os tipos de guerra, você tem que ver tudo: alimentação, comunicação, armamento, ambiente, geografia. Aí você vai e quer casar. Achei o príncipe. Você achou o sapo, irmão. Você foi apenas na beleza, ou qualquer outra coisa, irmão. Não foi ver, irmão, todo mundo fala, aí casou, veio um monte junto, que é isso? A sogra, os 10 cunhados. Mas não tinha isso, não, vem na bagagem. Você nem foi estudar o território, você não foi estudar nada. Eu sempre falo aqui para os jovens que é legal você ter projeto para casar, para namorar, né? Porque se namora, a intenção é casar, não é fazer sexo, é casar. Quem namora por outro motivo, a não ser esse, começou errado. É um conselho de quem tem experiência empírica e de quem tem conhecimento de especialidades, que a coisa que eu mais gosto é trabalhar com casais. Então, e você acreditando ou não, eu também te amo, então eu tenho as 3 categorias para poder falar para você. E as pessoas falam, eu falo assim: você quer casar? Então você faça um projeto. Seja menino, menina, jovem, aí, seja o que for. 2 coisas não pode faltar e tem que estar em primeiro lugar. Primeiro lugar, essa pessoa tem que ser temente a Deus. O que é uma pessoa que teme a Deus? Ela treme? Ela tem medo? Não, ela tem respeito. E se ela tem respeito, logo ela obedece. E se ela obedece, logo ela está orando, está jejuando, está lendo a palavra, está indo à igreja, está ganhando alma, Então a gente sabe que se ela teme a Deus, na verdade está tudo resolvido já, quase. Segunda coisa que não pode faltar, nunca: esse homem ou essa mulher tem que ser obediente aos pais, porque se não é aos pais, nunca vai ser você. Se não tiver essas 2 coisas, chuta que é laço, vai dar ruim. E o resto você põe o que você quiser, irmão. Essas 2 não pode faltar. Então um projeto, e para que serve esse projeto para um namoro, por exemplo? Para você conseguir driblar as suas emoções, se você tiver coragem, obviamente. Porque quando você passa a gostar de alguém, as emoções passam a falar mais alto, e você pode tomar ações sem refletir, ações precipitadas por causa do descontrole emocional e sentimental. Mas quando você olha no projeto, você fala assim: tem 2 coisas aqui que não pode faltar. Primeiro, ela já não teme a Deus. Ferrou, o principal ela já não é. E aí, você vai ter coragem de largar agora porque ela está fora do seu projeto? Ela quem? A pessoa, pode ser um homem ou mulher. Ou não, você vai porque ela é bonita. Aí você casa, vem: pastor, olha porque eu estou quase separando. Eu falo: chupa essa manga. É isso aí, irmão, chupa essa manga. Manga é sua, não é minha. Foi você que quis casar com ela. Estou nem aí mais, irmão. Eu posso orar com você. Quantos casados temos aqui? Então, pega na mão dele e a minha manga. É isso aí, é sua manga agora. Pode chupar a manga que é sua. É isso aí, irmão. Umas vêm com fiapo, né, irmão? Viu a manga espada, é cheia de fiapo. As outras vêm lisinha. Os fiapos a gente tem que arrancar. Não tem mais jeito não, irmão. Às vezes nós somos fiapo, né, gente? Não tem jeito, né? Às vezes a gente fica aquela manga esfiapada. Mas essa é a verdade. E isso é para qualquer área da vida. Para qualquer área da vida, irmão.
Eu estou dando um exemplo do casamento, dei outros exemplos aí, mas é para absolutamente qualquer área da sua vida. Qualquer área que você quiser, você tem que fazer isso. Mas estratégias são isso. A necessidade de você conhecer aonde você vai, o que você vai encontrar, o tipo de pessoas que você vai ter que lidar. Você vai ter que enfrentar, então você já tem que ir com tudo pronto, estrategicamente. Ainda que nem tudo resolva, mas pelo menos você vai evitar uma série de constrangimentos, uma série de turbulências. E por último, não mais importante, nem menos importante, para fechar com chave de ouro, Josué, capítulo 1, versículo 8. Sou apaixonado pelos primeiros 9 versículos do capítulo 1 de Josué. Versículo 8. Aqui, na verdade, eu poderia ter falado só isso aqui e resumiria. Mas aí fica muito resumido. Diz assim: que o livro da Torá. O que é Torá? Deixa eu só explicar rapidão. Torá era chamado também os 5 Pentateucos, ou as 5 primeiras cartas, vamos chamar assim, não é cartas, tá, irmão? 5 primeiros livros, para ficar melhor, da Bíblia era chamado de Pentateuco, ou então Torá, que era onde regia todo o povo de Deus. Mas para nós, fica a Bíblia. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. É isso aí, irmãos. Se nós tivéssemos, orando constantemente, ou melhor, lendo a palavra constantemente, muitas das coisas seriam evitadas na nossa vida. Muitas das coisas. Eu tenho falado aqui ultimamente, irmãos, tudo e qualquer área da sua vida, a resposta tem na Bíblia, para tudo. Ser bom pai, ser boa mãe, bom marido, boa esposa, bom filho, como ser um servo de Deus, um servo do Senhor, como ser um bom patrão, um bom empregado, tem tudo, como administrar, tudo que você quiser está na Bíblia. O problema é que a gente quer tudo mastigado, não vai acontecer. Tem que ler a Bíblia. A gente tenta dar uma mastigadinha. Você viu, eu peguei alguns versículos para mastigar um pouquinho para vocês. Só esse pouquinho aqui já dá para você ter sucesso na vida. Imagina você ler a Bíblia inteira, e reler, e continuar relendo. Então, irmãos, que Deus tenha falado contigo aí. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amados, em nome de Jesus. Graças a Deus que acabei no horário, irmão. Aleluia. Isso aí, tem mais um culto agora, né? Descansar a voz para mandar ver. Irmãos, não se esqueçam, amanhã temos aí um momento aí de pequeno descanso, né? A galera trabalhou pra caramba. Deus abençoe muito. Deu para acompanhar praticamente nada, mas a gente sabe de todo o envolvimento da galera aí. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer muito por esse momento, Senhor, abençoado que tivemos, Pai. Um momento de podermos agradecer, te cultuar, te adorar, te louvar, te bendizer. E que o Senhor continue, Pai, falando conosco esta palavra em nossos corações. O Senhor continue abençoando, Senhor, as nossas vidas. O Senhor continue nos dando direção, Pai. E que essa semana seja sempre, como sempre, guiada pelo Teu Espírito Santo. Nos dê uma semana, Senhor, de paz, uma semana, Senhor, de vitória, uma semana, Senhor, de conquista, uma semana, Senhor, que possamos permanecer na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Assim sendo, Deus, nós oramos e te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Antes de terminar de dar a bênção, eu esqueci, amados, vou estar falando essa semana, dia 20, terça-feira que vem, nós vamos fazer, a nossa superintendente, ela dividiu por cidades. Nós vamos ter a chamada Ceia do Fortalecimento. É uma ceia diferente da Santa Ceia. E nós vamos se reunir todos lá na Topolândia. Topolândia tem uma igreja nossa lá. Nós vamos reunir lá. Então quem quiser ir, já vai, fala com o seu líder de célula, por favor. Eu quero ir. Aí a gente vai tentar colocar todo mundo dentro de carros, para que a gente possa chegar lá, tá? Então vai ser 7h30 da noite, lá na Topolândia. Eu sei que alguns estudam, é para quem pode, obviamente, né? Então terça-feira que vem,
dia 20. Quem quiser estar indo conosco lá. Quem que vai estar lá? A gente, o pessoal do Topolândia e o pessoal de Boiçucanga, tá? Então Ilhabela vai ter o deles, Caraguá vai ter o deles, Ubatuba o deles, e nós vamos ter o nosso, que vai ser terça-feira que vem. Nós vamos estar lançando em todos os grupos de célula. Então já vai se programando, ver se você pode ir, vai ser bênção, conhecer um pedacinho da nossa igreja ali e estarmos todos juntos aí para essa ceia do fortalecimento. Amém, igreja? Levante suas mãos aos céus, que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a intimidade do Espírito Santo estejam com todos vós. E é que canto do mar. Aplauda o Senhor Jesus, Deus te abençoe.